Olá, professores, bem-vindos à nossa primeira videoaula da área de Ciências da Natureza. Eu sou a PCNP Cris Madureira, Ciências, da equipe de Ciências da Natureza do Núcleo Pedagógico Diretoria de Ensino de Sorocaba. E eu sou Luiz Roberto Matos, PCNP de Biologia da área de Ciências da Natureza. O objetivo do nosso encontro é esclarecer alguns aspectos da alfabetização científica que permeia o currículo do Estado de São Paulo na área de Ciências da Natureza. Cris. No desenvolvimento da nossa primeira videoaula, teremos um vídeo de apresentação sobre o tema, logo após a conceituação explanada pelo PCNP Luiz, e no fechamento, uma prática pedagógica escolhida do caderno do aluno oitavo ano. Vejamos então o vídeo. When I think of science, I think of a truly human activity. Something fundamental to our DNA. Something that drives curiosity. When you're a kid, you're born a scientist. What does a scientist do? We look up and say, I wonder what that is. Let me go find out. Let me poke it. Let me turn it around. This is what kids do. Kids that can barely walk, what are they doing? They're turning over rocks. They're plucking petals off a rose. They're exploring their environment through experimentation. That's what we do as human beings. So what do? We prevent that. We prevent these depths of curiosity from revealing themselves, even within our own residences. You know, we spend a year teaching our kids to walk and talk, and the rest of their lives telling them to shut up and sit down. What kind of environment is that? The goal here is not to make everybody a scientist. That's not the goal. What a boring world that would be. You want artists, you want musicians, you want novelists, poets. You want the rest of this. What matters is whether they're scientifically literate and maintain that literacy and that curiosity throughout their lives, no matter what becomes their profession. People think science literacy is being able to recite facts, and it's not that. It's a part of it, but it's not the main part of it. The main part is, how do you look at the world? What does the world look like through your lens? If you're scientifically literate, the world looks very different to you. It's not just a lot of mysterious things happening. There's a lot we understand out there. And that understanding empowers you to first not be taken advantage of by others who do understand it. And second, there are issues that confront society that have science as their foundation. You can't look at science and math as some separate subject. It's fundamental to what it is to be alive because it's all around us. And it influences your health, your safety, how you're going to have to vote, what issues are before you politically. If you're not scientifically literate, it's in a way you are disenfranchising yourself from the democratic process, and you don't even know it. Nesta apresentação, Neil deGrasse nos aponta que, se você é alfabetizado cientificamente enxerga o mundo de forma diferente, essa compreensão lhe dá poder. E é sobre esse empoderamento, a partir dos conhecimentos científicos, que devemos nortear o ensino de ciências com o intuito de alfabetizar cientificamente. Para tanto, devemos lembrar que a área de ciências da natureza, como todas as demais áreas do conhecimento na escola, é uma construção humana e, sendo entendida desta maneira, é possível perceber suas indas e vindas na história, seus erros e acertos, suas tentativas de soluções e compreensão de fenômenos, proporcionando assim avanços tecnológicos, melhoria da qualidade de vida ou até mesmo a sua sedução ao capitalismo, gerando lucro, desigualdade social e até mesmo a destruição da vida humana, com o desenvolvimento da bomba atômica, do agente laranja, das armas biológicas ou mesmo do desinteresse dos grandes laboratórios em desenvolver medicamentos para doenças endêmicas que afligem principalmente países de terceiro mundo, como a dengue, a malária, a esquistossomose,
a doença de Chagas, entre outras. Para nós, professor, a ciência deve ser entendida desde cedo como uma maneira sistematizada de ver e pensar o mundo, através dos fundamentos científicos, possibilitando assim a tomada de decisões individuais e coletivas, no sentido de exercer a cidadania na hora de decidir sobre os assuntos polêmicos ou mesmo então em pauta em nosso cotidiano, como a energia nuclear, o aborto, a vacinação, a engenharia genética, os transgênicos, produção de alimentos, endemias e o próprio entendimento das tecnologias que avançam por todas as áreas da ciência. Nesse sentido, os professores de ciências devem possibilitar oportunidades para que seus alunos possam olhar o mundo sobre a ótica da ciência, ou seja, ampliar seu universo de percepção sobre o mundo, sobre as coisas e sobre os fenômenos naturais. Isto é alfabetizar cientificamente. A alfabetização científica, ela é importante na medida em que, juntamente com outros conhecimentos importantes, empodera o ser humano para viver e atuar no mundo contemporâneo, de forma crítica e consciente, deixando este de ser um mero usuário ou um consumidor passivo das tecnologias, passando então a questioná-las sobre os seus impactos ambientais, a sua forma de produção e custos para a sociedade, passando assim a escolher melhor ou não escolher pelo seu uso. Espera-se que, a partir da alfabetização científica, os alunos possam questionar o famoso cientificamente aprovado, jargão esse muito utilizado na divulgação de produtos e serviços da mídia. Porém, professor, para atingir este fim, é preciso que o planejamento das aulas aponte nessa direção. É preciso uma postura ativa dos estudantes, mas, essencialmente, é preciso uma postura reflexiva e dialógica dos educadores. Sendo nessa perspectiva, o professor deixa de ser um mero transmissor de conhecimentos e passa a ser o mediador, o sustentador das curiosidades e inquietação dos estudantes. Para o desenvolvimento da alfabetização científica, propomos que o ensino das ciências seja permeado pelo desenvolvimento das habilidades previstas no currículo e potencializando as habilidades de investigação e argumentação, pois no processo de investigação, os alunos constroem seus conhecimentos para elaborar suas argumentações, podendo assim posicionar-se criticamente diante dos fatos. Agora, a professora Cristiane irá abordar um pouco sobre o nosso currículo e as potencialidades da alfabetização científica no currículo oficial do Estado de São Paulo. Cris, é com você. Podemos ver, então, com a definição da explanação do Luiz, que a alfabetização científica é essencial para a formação do cidadão crítico que a sociedade atual almeja. O nosso currículo oficial do Estado de São Paulo para ciências da natureza foi todo embasado dentro da alfabetização científica. Hoje nós trouxemos uma prática que foi retirada do caderno do aluno do 8º ano para que a gente veja passo a passo como alcançar ou como otimizar a alfabetização científica com os nossos alunos. Conforme podemos observar no slide, o currículo oficial aponta a apropriação das ciências pelos jovens que não busca apenas a ilustração cultural, mas que efetivamente os qualifique para as circunstâncias de vida e de trabalho do mundo contemporâneo. Exige métodos de ensino compatíveis com a efetiva participação dos alunos como protagonistas de sua aprendizagem e nas quais os conteúdos de instrução respondam aos desafios que vivem e ampliem sua visão de mundo. Antes de vermos a prática que nós trouxemos do recorte do caderno do aluno, então vamos a alguns procedimentos. Para que se desenvolva efetivamente a alfabetização científica, o primeiro passo do professor é fazer o seu planejamento de aula. Dentro desse planejamento, alguns procedimentos precisam ser observados. O primeiro deles é a expectativa de aprendizagem que o professor almeja com os alunos naquele momento. Essa expectativa deve ser feita em cima das habilidades que ele quer trabalhar. Um segundo momento é o levantamento junto aos alunos dos conhecimentos prévios que eles têm do assunto que será trabalhado.
Num terceiro momento, a escolha e seleção dos melhores métodos e conteúdos que contemplem as habilidades desejadas e as expectativas esperadas de aprendizagem. E no último momento, e essencial, a avaliação formativa e reflexiva, condizente com o tema ensinado e com a habilidade que se deseja. Importante junto aos procedimentos é que o tema escolhido, se for muito abrangente, não deve tratar de muitos assuntos numa mesma aula. Isso pode confundir o aluno e deixar a aula enfadonha. Então agora vamos à prática pedagógica que nós escolhemos para ilustrar essa nossa videoaula. A prática é uma prática do primeiro bimestre do caderno do aluno do 8º ano. E o eixo temático é o ser humano e saúde. A primeira coisa que eu tinha falado para vocês dentro do procedimento é ver as expectativas de aprendizagem que você quer para o aluno a partir das habilidades trabalhadas. Dentro desse eixo temático, a habilidade que nós escolhemos para trabalhar foi a leitura e interpretação dos rótulos dos alimentos. A expectativa que você tem é que, ao final dessa aprendizagem, espera-se que o aluno esteja apto a reconhecer os nutrientes que estão ali nas tabelas nutricionais e optar em utilizá-lo ou não utilizá-lo, ingeri-lo ou não ingeri-lo e por quê. Para isso, ele precisa de conceitos e habilidades também para ler os rótulos. Com a expectativa de aprendizagem já elencada e a habilidade escolhida, vamos para o segundo passo. O segundo passo é levantar junto aos alunos os conhecimentos prévios que eles têm sobre o assunto. Então, as nossas sugestões. Uma primeira sugestão é uma roda de conversa com o aluno. Nessa roda de conversa, você pode abordar com eles o que é uma alimentação saudável, quais são os nutrientes que eles conhecem, qual a importância de ler o rótulo. Não esqueça de fazer as anotações junto com eles na lousa. Não despreze nenhuma opinião de aluno, mesmo que você saiba que aquele conceito não é o conceito correto. Anote na lousa primeiro, depois você terá um momento de retomada com o aluno. Num segundo momento, a nossa sugestão é que se utilize o caderno do aluno com o texto Sorvete Saudável. Esse texto aborda a obtenção de troca de um nutriente por outro mais saudável na alimentação. Então, fazer a leitura com eles, observar quais as palavras que eles não sabem, quais estão relacionadas com o tema e a habilidade que você quer construir com os alunos. É importante que após a leitura você retome o texto com os alunos, retome também as anotações que foram feitas na lousa. Coloquem, daí discutam os conceitos do que ele sabe e do que precisa ser reconstruído na conceituação. É importante também que outros elementos entrem nos conceitos dos alunos nesse momento. Por exemplo, o que é um alimento pré-biótico. O terceiro momento é o momento da escolha dos materiais e métodos que você vai utilizar para desenvolver a leitura e interpretação dos rótulos com os alunos. Uma coisa importante a se levar em conta é que o material e o método precisa ser diversificado e atenda a todos os níveis cognitivos dos alunos das suas classes. O material também precisa ser acessível aos alunos e à unidade escolar. Escolha materiais que eles sejam familiarizados. Nós temos alguns exemplos de materiais que podem ser usados. Livro didático na obtenção do conceito sobre nutriente e suas funções. A confecção de cartazes em grupos, com folheto de supermercado e rótulos obtidos pelos alunos. Leitura coletiva dos rótulos trazidos pelos alunos. Pesquisa também sobre substâncias encontradas nos alimentos, mas que não são nutrientes. Por exemplo, gorduras trans, que é glúten, o que significa e quais as diferenças entre light e diet, o que é um corante, o que é um aromatizante, a lactose, qual o problema dela causar alergia em alguns indivíduos, outras não. Você pode também trabalhar com eles produção textual, na confecção, produção de textos diversos, que podem ser narrativas, podem ser dissertativas. A apresentação de vídeos também é válida. Escolha um vídeo, assista antes, veja se está dentro da faixa etária e se atende às suas expectativas de aprendizagem quanto aos alunos. Na apresentação do vídeo, é importante que você faça um roteiro anterior com o aluno do que ele vai ver no vídeo,
e depois algumas questões de avaliação para ver se o seu objetivo com o vídeo foi alcançado. Há também a possibilidade de visitas a centros alimentícios, andar com os alunos no supermercado, padaria, olhar os rótulos, comparar um produto com o outro. E uma última opção também é a WebQuest, que pode ser feita com os alunos, e indicação de sites para pesquisas e estudos. Após todo esse trabalho, que deve durar de 4 a 6 aulas, é a hora da avaliação. A avaliação é sempre formativa e reflexiva, tanto para o aluno quanto para o professor. As questões da avaliação devem ser feitas a fim de aferir as habilidades que se esperava do aluno. Nesse próximo slide que a gente vai mostrar, a gente tem um exemplo de como aferir a habilidade que nós propomos, que era a leitura e interpretação dos rótulos. Então, vocês podem observar que há 2 tabelas comparativas, que são os rótulos de 2 alimentos diferentes, e as questões no sentido se o aluno adquiriu as bases conceituais sobre nutrientes e também sobre a interpretação das tabelas. É necessário também que nos lembremos que a recuperação é contínua em todo esse processo e deve ser ofertada ao aluno a qualquer momento quando se observar que ele não está alcançando a expectativa de aprendizagem que se deseja. Você pode usar as opções de recuperação contidas dentro do caderno do professor. Pois bem, Cris, nós agradecemos então os professores, esperamos ter elucidado alguns aspectos da alfabetização científica proposta no currículo e esperamos você para o nosso próximo encontro. E lembrando que o nosso contato aqui na oficina é pelo 15 32 17 37 58 de segunda a sexta, para qualquer dúvida. Você também pode utilizar os nossos e-mails pcnpluismatos@gmail.com ou pcnpcrismadureira@gmail.com. Obrigada. Obrigado, até breve.